Oi gente, eu me chamo Rian Clebson e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que atormenta muita gente. O assunto que eu vou falar com vocês é sobre a voz que tem dentro da nossa cabeça. Aí você vai me perguntar, Rian, que voz é essa? Vou dar um exemplo. Sabe quando você está vivendo no seu trabalho lá e tem uma situação com um colega de trabalho que você já tem um impasse ali, e aí essa situação começa a lhe atormentar o dia inteiro? Você fica pensando no que ele falou, fica, meu Deus do céu, fulano falou aquilo. E aí você continua vivendo o seu dia e essa voz continua lhe lembrando a situação que aconteceu. E hoje eu vou falar para vocês como se livrar dessa voz ou como fazer ela silenciar na sua cabeça. Bora fazer um experimento. Faça essa voz falar olá na sua cabeça. Aí é fácil. Agora faça essa voz falar olá 10 vezes na sua cabeça. Ah, Rian, aí é fácil. Realmente é fácil perceber ela falando olá. O difícil é perceber as milhares de vezes no nosso dia a dia que essa voz está lá perturbando nossa cabeça e fazendo a gente remoer assuntos que já passaram. O primeiro passo para perceber essa voz é você saber que ela não é você. Sabe esse experimento que a gente acabou de fazer? Você fez o experimento e você ouviu essa voz. Então é claro que ela não é você. Você é quem está observando. Vou dar outro exemplo. Se colocarem agora na minha frente 3 objetos. Uma flor, uma máquina de fotografia e um pente. E perguntar qual desses objetos é você? A resposta clara é, nenhum, eu sou quem está observando. E é a mesma coisa com a voz da sua cabeça. Você consegue ouvir a voz falando. Então se você consegue ouvir a voz falando, ela não é você. Você é quem está observando ela. Se você observar essa voz, você vai perceber que isso é nada mais nada menos que um gasto de energia do seu próprio corpo. Por quê? Vou lhe dar outro exemplo. Se você for dormir agora, você vai ficar torcendo para que não chova amanhã. Você vai estar apenas se desgastando, porque os seus pensamentos não têm controle nenhum sobre o mundo exterior. Você vai estar lá torcendo para que não chova e vai estar só cansando a sua mente. Como assim? Acúmulo de energia. Exatamente, quando o nosso corpo tem nervosismo, medo, desejo, essa voz fica ativa na nossa cabeça. Você pode perceber, como o exemplo que eu dei do colega de trabalho, teve esse nervosismo, essa voz já vai ficar assim ativa, que é para ter um jeito de liberar essa energia. E falar é um modo de liberar energia, que é quando essa voz da nossa cabeça está em ação. E aí, agora, observando essa voz na sua cabeça, você vai perceber que ela não aparece apenas no momento de acúmulo de energia, como estresse, ansiedade, nervosismo. Ela vai aparecer narrando o seu dia para você. Ela não aparece apenas nos momentos de estresse. Ela vai estar narrando o mundo para você, como ele ocorre no dia a dia. Mas por que você precisa disso? Se você já vê o mundo aqui, ó, acontecendo, por que você precisa de uma voz na sua cabeça ditando? E eu vou te dizer agora. A resposta disso é o mecanismo de defesa, a aparência de controle. Vou dar outro exemplo. Quando a gente sai na rua naquele dia frio, chuvoso, a gente sabe que tá frio, aí a voz da nossa cabeça vai e fala, nossa, que frio. Eu sei que tá frio, mas por que ela fala isso? Porque quando ela fala que frio, o nosso eu, vai falar assim, tudo bem, tá frio, eu sei, mas eu tô quase chegando em casa, vou conseguir me agasalhar e aí tá tudo bem. Percebeu o mecanismo de defesa? É preciso que ela fale para que a gente tenha esse controle de defesa, que a gente se sinta seguro. A reflexão final, que é o ponto-chave desse vídeo, é que você silencia essa voz quando você percebe ela. Por exemplo, quando você percebe que essa voz está falando do seu colega, você silencia ela, você fala, opa, isso não sou eu que está falando, é essa voz. O crescimento pessoal é quando percebemos que somos a presença dentro de nós que percebe o falatório mental. A consciência de que estamos observando essa voz falar é o início de uma viagem interna magnífica. Se ela for usada adequadamente, a mesma voz que é fonte de distração, ansiedade, estresse, pode ser usada como, na verdade, uma plataforma de lançamento para o verdadeiro despertar espiritual. Você conhecer aquele que observa essa voz, você vai estar conhecendo um dos grandes mistérios da criação. Então, a partir de hoje que você assistiu esse vídeo, quando tiver alguma situação na sua casa, por exemplo, seu filho falou alguma coisa com você, aí você vai pro trabalho remoendo aquele assunto, mas
aquele menino falou isso comigo, eu não acredito não. E você vai passar o dia todo no seu trabalho remoendo, aí você vai perceber que é essa tal voz que você assistiu nesse vídeo. E aí quando você percebe essa voz, é aí que você está na porta do crescimento pessoal. A partir de hoje, a partir desse vídeo, quando você vivenciar alguma situação que ative esse falatório mental, por exemplo, na sua casa, com seu filho, com sua esposa, com seu marido, no centro espírita, até com um amigo muito próximo que comece a ter esse falatório mental, você vai ter essa percepção da voz que está na sua cabeça falando. E ao você se perceber que você não é aquela voz, é aí que o crescimento pessoal e espiritual começa. Espero que você tenha entendido que a voz que eu me refiro é aquele pensamento ruim, o pensamento negativo que fica na sua cabeça ao decorrer do dia, ao decorrer de alguma situação, desejando energias ruins ao próximo irmão. Então, espero que a partir de hoje, a partir desse vídeo, você preste mais atenção naquela voz que fica no seu pensamento, naquele pensamento negativo que dirige energias ruins ao irmão, e não dê vazão a essa voz. É muito importante que hoje, com o conhecimento que você adquiriu, essa voz não tenha mais poder nenhum sobre você. Muito obrigado.